Vamos pro vídeo. A próxima frase é verdadeira. A frase anterior é falsa. Filho da puta. Isso parece ser um cartão normal. Tem uma frente, um verso. Caralho, nossa, pior que é confuso, né? A próxima frase é verdadeira. A frase anterior é falsa. Então, se a que tava antes, que dizia que essa aqui era verdadeira, mas essa aqui disse que a outra era falsa, qual é falsa, qual que é a verdadeira? Essa daqui não é mais verdadeira. E se essa daqui não for verdadeira, essa daqui tá mentindo. Mas se essa aqui tiver mentindo, a outra também tá mentindo. O parênteses só funciona na matemática. Em letras não vai dar certo. Oh my god. Mas é ciência todo dia, né? Só isso mesmo. E Quem tá algumas vendo no YouTube, coisas deixa like! Mas algo de muito estranho está acontecendo com as coisas escritas. Na frente do cartão está escrito que a frase no verso do cartão é falsa. E no verso está escrito que a frase na frente do cartão é verdadeira. Vamos supor primeiro que a frase da frente é verdadeira. Então, a frase no verso deve ser falsa. Mas se a frase na frente do cartão é verdadeira, for falsa, então a frase da frente não pode ser verdadeira. Mas eu acabei de supor que ela é verdadeira. Isso é uma contradição. Agora eu vou começar pelo outro lado. Vamos supor que a frase da frente, a frase no verso do cartão é falsa. For falsa, então a frase no verso deve ser verdadeira. Mas a frase do verso diz justamente que a frase da frente é verdadeira, o que contradiz minha suposição. Contradição de novo. Essa é uma das versões do paradoxo do mentiroso. Mentiroso é aquele que mente, certo? Cara, Então- caralho. Doideira. Não sei, Yuta. Na real, eu não reparei se eu errei as letras quando eu troquei de teclado. Tira, minha cabeça tá doendo. Para que eu vou cagar. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou mentindo. Bom, se eu não estivesse de fato mentindo, então eu estaria sendo sincero com vocês, o que tornaria minha frase verdadeira. Mas se eu estou mentindo fosse verdade, então eu deveria estar mentindo, o que torna a minha frase falsa. E é aqui que surge o paradoxo. Mas você sabe exatamente o que quer dizer um paradoxo? Talvez você já tenha visto alguma obra Quando do não Escher, tem solução, ou ainda um tá triângulo ligado? de Penrose. Essas são imagens de objetos aparentemente impossíveis, que dão um nó na Cara, a cabeça. primeira vez que eu ouvi falar em paradoxo, minha cabeça explodiu. Acho que é por isso que Doctor Who é a minha série, uma das minhas séries favoritas até hoje. E eu via na televisão, tá ligado? Quando eu tinha uns 12, 13 anos. E teve um rolê lá na série que virou um paradoxo. E eu fiquei, nossa, mas o que é um paradoxo? Aí eu fiquei, bom, na série, acabou não tendo, acabou se repetindo pra sempre, porque não teve um final, sabe? Virou um paradoxo. E aí eu fiquei, caraca, paradoxo é muito louco, cara, que isso? Enfim, só queria falar disso mesmo, mas a minha cabeça de 12, 13 anos ali explodiu. Eu fiquei, nossa, paradoxos! Doideira! De Penrose. Essas são imagens de objetos aparentemente impossíveis, que dão um nó na cabeça e que nos deixam com muita dificuldade de imaginar. Parece que não tem um início nem um fim. E é difícil manter um caminho contínuo de onde a imagem começa e onde ela termina. Bom, um paradoxo é uma conclusão contraditória de um conjunto de premissas verdadeiras. Ou seja, se nós concordamos com certas premissas, então nós devemos também concordar com as consequências delas. Mas nem sempre essas consequências fazem sentido para nós. E além disso, nem todo paradoxo tem a mesma natureza. Na verdade, alguns deles estão apenas se camuflando como paradoxos, tentando nos enganar. Isso significa que muitos paradoxos, na verdade, são apenas ideias contra-intuitivas. Ou seja, eles não implicam em qualquer contradição ou impossibilidade lógica. São abstrações que nós temos dificuldade de pensar. Inclusive, a etimologia da palavra dá uma pista sobre isso, já que o prefixo para, do grego, significa diferente de, ou ainda além de. E o sufixo doxo vem de doxa, que significa crença. Então, nesse sentido, um paradoxo seria aquilo diferente das nossas crenças. Esses paradoxos camuflados podem ser chamados de falsídicos, uma categoria sugerida pelo lógico e filósofo William Van Orman Quine, na década de 60. Por exemplo, num dos paradoxos de Zenão, Aquiles é um corredor olímpico que vai competir uma corrida de 100 metros com uma tartaruga.
Como o Aquiles sabe que ele é bem mais rápido do que a tartaruga, ele deixa que ela comece na metade da corrida, 50 metros à sua frente. Quando a tartaruga atinge essa marca, o Aquiles dispara. Para que ele vença a corrida, é primeiro preciso alcançar a tartaruga e depois ele precisa ultrapassar ela. Então, assim que o Aquiles chega na marca de 50 metros, a tartaruga já avançou 5 metros. Quando ele chega na marca de 55 metros, a tartaruga avançou mais meio metro. E quando ele chega na marca de 55 metros e meio, a tartaruga avançou mais um quarto de metro. E aí, quando ele chega na marca de 55 mais meio, mais um quarto de metro, a tartaruga avançou mais um oitavo de metro. Nós podemos reduzir ainda mais o intervalo entre o Aquiles e o avanço da tartaruga, para 1/16, 1/32, 1/64. Eu acho que você entendeu para onde que a coisa vai. Esse intervalo da distância entre o Aquiles e a tartaruga diminui cada vez mais, só que ele nunca atinge o zero. Ele diminui infinitamente. Se esse é o caso, então o Aquiles perde a corrida, já que ele vai estar sempre tentando alcançar a tartaruga. Mas isso parece claramente falso, ao mesmo tempo que não parece ter nada de errado com o raciocínio. Daí que entra o paradoxo. A ideia do Zenão era negar o movimento, mas o seu suposto paradoxo só nos mostra uma diferença entre o modo como nós pensamos no mundo contra como ele de fato é. O Zenão supõe que seja possível dividir infinitamente a distância entre o Aquiles e a tartaruga. Mas no mundo real, é assim mesmo? Além das dimensões espaciais, nós também temos uma dimensão temporal. Sei lá, por que o Aquiles ia correr com uma tartaruga? Tem nada melhor pra fazer não, irmão. Ir lá limpar um banheiro, caçar a sua própria comida, sei lá, fazer alguma coisa que presta. Foda. É assim mesmo? Além das dimensões espaciais, nós também temos uma dimensão temporal. Se é possível dividir o espaço infinitamente, então como que fica o tempo nessa história? Além disso, há também problemas sobre as nossas intuições acerca do infinito. Parece fazer bastante sentido pensar que a soma de 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 mais 1/32 mais 1/64 e assim por diante deve ser uma série de números que, quando somados, convergem para 1. Mas uma sequência infinita não tem um último passo. Eu posso sempre adicionar mais alguma coisa no final. Então, como que eu posso garantir que essa sequência seja completada e resulte no número 1? Foram quase 2000 anos até que esse paradoxo tivesse uma solução matemática com a invenção do cálculo. E depois, outras soluções mais simples surgiram, como a distinção de diferentes tamanhos de infinito. Então esse problema é apenas contraintuitivo, já que na verdade o raciocínio do Zenão é enganoso e a conclusão dele é falsa. Por isso nós podemos dizer que esse é um paradoxo falsídico. Apesar disso, esse tipo de paradoxo não pode ser igualado a uma falácia, já que uma falácia, isso é um argumento falacioso, pode ter uma conclusão verdadeira e não surpreendente. A Terra gira, tudo que gira é redondo. Conclusão, a Terra é redonda. Não, nem sempre. Eu não sou redonda e eu giro. Você dá umas piruletas aqui. A minha cadeira não é redonda e ela gira. Nossa, Zi, se o Pinóquio falar que o nariz dele vai crescer, ele tá mentindo ou não? Então, né, porque se ele mente, o nariz dele cresce. Mas, se ele tá falando a verdade, se eu minto, meu nariz cresce. Ele tá falando a verdade, então o nariz dele não vai crescer. Bom, mas se bem que se ele só falar que o nariz dele vai crescer, não vai crescer naquela hora. Então vai ser uma mentira. Aí vai crescer, porque é uma mentira. Mas. Isso. Só que, tipo, se ele só pegar e falar, meu nariz vai crescer, ele tá falando a verdade. Porque ele vai crescer quando ele falar uma mentira. Mas ao mesmo tempo ele tá mentindo, porque, tipo, é como se ele estivesse falando que vai crescer agora. E. Que ódio! No meio do raciocínio a cabeça buga, tá ligado? Porque, ó, meu nariz vai crescer agora. Só que, tipo, não vai, porque só cresce quando ele mente. Só que aí ele tá mentindo. Mas aí, como ele tá... Mas aí não é mentira. Se... Eu não quero mais. Eu não quero mais. Já os paradoxos falsídicos têm sempre conclusões falsas e surpreendentes, para deixar as pessoas confusas. Porém, existe uma categoria de paradoxos que é oposta a essa, que são os paradoxos verídicos.
São casos em que o raciocínio é correto e a conclusão é verdadeira, apesar de contraintuitiva, como por exemplo o paradoxo do Hotel de Hilbert ou ainda o experimento do gato de Schrödinger. Mas hoje eu vou falar sobre o paradoxo do barbeiro. Numa cidade tem um único barbeiro chamado Vladimir, que barbeia todas e apenas as pessoas da cidade que não se barbeiam. Se alguém chega na barbearia, o Vladimir logo pergunta: "Você faz a própria barba?" Se a pessoa responde que sim, então o Vladimir pede que a pessoa saia dali. Se a pessoa responde que não, o Vladimir se prontifica a fazer o seu serviço. Então eu pergunto, Vladimir não sabe quem que ganhar faz dinheiro. a barba do Vladimir? Toda pessoa da cidade, incluindo o próprio Vladimir, deve ter a sua barba feita pelo barbeiro apenas se essa pessoa não fizer a própria barba. Então, se o Vladimir não barbeia a si mesmo, o barbeiro pode fazer a sua barba. Mas ele mesmo é o barbeiro. E se o Vladimir fizer a própria barba, ele não vai poder ser barbeado pelo barbeiro, porque, de novo, ele mesmo é o barbeiro. Nesse cenário parece que a vida... Só tem um diabo de um barbeiro nessa cidade, porque só... Ô, Vladimir, pelo amor de Deus, capitalismo, bem que tinha que ser nome de russo. Vladimir Putin, comunismo, entendeu? Socialismo, tinha que ser a porra do Vladimir. Cara, seja capitalista, e daí que a pessoa tá fazendo a própria barba? Faz a barba dele também, ganha dinheiro de todos os lados. Foda-se, cobra de você mesmo também, se for o caso. Finge que você tem uma dupla personalidade e faz a sua barba também, sendo barbeiro na barbearia. Foda-se, Vladimir, caralho. A vida do próprio Vladimir é um constante paradoxo. Mas tudo que esse paradoxo diz é que não pode haver uma cidade com apenas um barbeiro que barbeia todos e apenas aqueles que não se barbeiam. E, pelo bem do Vladimir, a maioria das cidades possui mais de um barbeiro. Além de que muitos barbeiros barbeiam pessoas que fazem a própria barba. Ou seja, apesar do paradoxo estar correto e a sua conclusão ser verdadeira, o cenário é muito distante da nossa realidade. Ninguém acredita que exista tal cidade e tal barbeiro. Mas e se houvesse um paradoxo com um cenário plausível e que de alguma forma faça sentido com as nossas crenças sobre o mundo? Ou seja, um paradoxo com um raciocínio bom e provável, mas que produz um resultado absurdo. Esse tipo de coisa existe. E se chama antinomia. Antinomias são paradoxos especiais que não são classificados nem como falsídicos, nem como verídicos. Ou seja, eles não podem ser falsos, mas eles também não podem ser verdadeiros. Esse é o caso do paradoxo do mentiroso que eu falei no início do vídeo. Lembra desse cartão? A verdade da primeira frase depende da verdade da segunda frase, que por sua vez depende da verdade da primeira frase. Mas a verdade da primeira depende da segunda. E eu podia ficar eternamente aqui indo de um lado para o outro desse cartão. E esse é um problema de circularidade, já que a segunda frase é a referência da primeira e a primeira frase é a referência da segunda. As referências entram num ciclo vicioso. Já no caso de eu dizer eu estou mentindo, a verdade do que eu falo depende do que eu mesmo falo. Ou seja, ela exige uma referência a si mesma. Esse é um problema muito comum de autorreferência, quando uma pessoa, frase ou ideia fala sobre si mesma. Inclusive é a partir dessa autorreferência que muitos paradoxos surgem, como por exemplo o do barbeiro. Porém, nem tudo que é autorreferente é paradoxal. Eu posso construir uma frase que faz referência a si mesma, mas que não é contraditória. Por exemplo, o que eu acabei de falar foi dito em português. Inversamente, nem todo paradoxo é autorreferencial, como por exemplo o paradoxo dizer não. Eu falei sobre algumas categorias de paradoxos, os falsídicos, os verídicos e as antinomias. Mas ainda existe uma outra ideia um pouco mais bizarra, só que também mais controversa. Dizer que existem coisas que são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Porque sim. Ou seja, dizer que existem contradições verdadeiras e para isso se dá o nome de dialeteia. Essa seria uma forma de resolver alguns paradoxos ao simplesmente aceitá-los como verdadeiros e falsos ao mesmo tempo. Mas é muito estranho aceitar essa ideia, porque ela viola uma lei do raciocínio muito bem estabelecida entre nós, de que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Mas será que essa forte intuição nossa... Ser ou não ser, eis a questão. Nossa senhora, mistérios antigos aí. Explica todas as coisas? Há quem diga que não. Os dialeteístas pensam que existem coisas por aí que são e não são ao mesmo tempo. Ou seja, existem dialeteias. Talvez agora seja mais fácil identificar um paradoxo e lidar com a existência deles, que, apesar de ser geralmente vista como problemática e misteriosa, é na verdade uma grande fonte de conhecimento. Desafiar as nossas intuições não é nada fácil.
mas pode revelar aspectos fascinantes e paradoxais do mundo à nossa volta. Muitos paradoxos Caraca, atualmente que não brisa. possuem uma solução certeira, mas vale lembrar que o paradoxo de Zenão não teve solução por muito tempo. E isso nos faz pensar que alguns paradoxos que hoje parecem insolúveis poderão ter uma resposta no futuro, com o avanço do nosso conhecimento sobre o mundo. O meu conselho para vocês é: tomem cuidado com os paradoxos, porque o mundo está repleto deles. É uma selva de paradoxos. Muito obrigado e até a próxima. Foi muito difícil de deixar o Plank nessa posição para gravar esse take, então se vocês quiserem se inscrever no canal e curtir esse vídeo para ajudar, vai ajudar bastante, eu vou ficar muito feliz com vocês. Ele já se mexendinho. E acabou. Direção Pedro Loz, captação Vitor e Thiago Or, irmãos. Apresentação Pedro Loz, roteiro Sofia Abelha e Pedro Loz. Edição e animação Victor Michelato. Direção de arte Eduardo Soldati e trilha Luiz Libardo. Caraca, uma baita produção, hein? E aí você sai do vídeo e você fica, caralho, irmão. Paradoxos, paradoxos. Ver e não ver esse vídeo foi um paradoxo, porque eu não entendi nada como se eu não tivesse visto. É um paradoxo, não deixa de ser um paradoxo. Caramba, estamos treinados pra assistir Dark, mestre. Tá aí, ó, treinadíssimos pro paradoxo. Cara, Doctor Who, eu tava... Durante o vídeo, né, eu ainda tava pensando em Doctor Who. E era tipo um paradoxo, sabe? Na série tem o Doutor, e ele é um viajante do tempo. Doctor Who, né, é o Doutor, e ele é o protagonista. E daí ele viaja no tempo. Só que daí tem uma mulher chamada Doutora Riversong. E no primeiro episódio que ela aparece, o doutor não sabe quem ela é. E ela fica muito triste com isso, porque ela já conhecia ele, ela trata ele como se já conhecesse ele e tal. E é basicamente assim, conforme o doutor tá viajando no tempo, a merda que eles vão passar é que, tipo, no momento que ele não conhece ela, é a última vez que ela vai ver ele. Só que ela, tipo, vai ter um momento onde ela ainda não conhece ele, mas ele já passou por tudo isso junto com ela, sabe? É tipo uma linha inversa, onde eles vão se encontrando até que uma hora, tipo, quando eles se encontrarem, ela não vai conhecer ele, vai ser o primeiro encontro dos dois. E ele, tipo, o primeiro encontro dos dois, ele não conhece ela na série, sabe? Não sei explicar direito, mas isso, nossa, isso explodiu minha cabeça na época. Eu fiquei, caraca, que loucura! E eu ficava pensando assim, nossa, muito foda, velho. Foda. Pô, Doctor Who, mano, um dia eu vou assistir Doctor Who com vocês aqui, cara. É uma das minhas séries favoritas. É uma série bem legal, mano. É bem da hora. Só um aviso, em 1h48 aparece congunto. E o certo é conjunto. Deixei passar isso na revisão, peço perdão. Não vou te perdoar, não tem essa de peço perdão pelo vacilo aqui em Serra Negra, não. Nossa, eu nem vi. Eu nem vi que estava escrito errado. Seja, se nós... Paradoxo. É tipo a frase, toda regra há uma exceção. Logo, isso é uma regra. E se toda regra existe uma exceção à regra, que diz que toda regra existe uma exceção. Caralho! Verdade, né? Se pra toda regra tem uma exceção, então nem toda regra tem uma exceção. Caralho! Tem que começar. É que assim, Doctor Who, ele é dividido pela Old Who e a New Who. A Old é onde tinha vários doutores lá, começou em preto e branco, sabe? Doctor Who é a maior série, segundo. A série de mais tempo, né? Que durou, segundo o Guinness Book, né? Então, tipo assim, tem que começar pelo 10º doutor, se eu não me engano. Que é o. Christopher Eccleston. E começar dali pra frente. Mas se você procurar, acho que Doctor Who já vai começar mostrando dessa parte aí. Ah, não, os antigos nem eu não assisti. Eu assisti pelo que passou na cultura aquela época lá, pelo Doutor Careca.
Christopher Eccleston. Nossa, puta nome difícil. Tem que começar por esse calvo aqui. Mas, tipo, essa primeira parte com ele não é muito legal porque ele é um doutor meio ranzinza, sabe? Ele é um doutor muito... não muito carismático, digamos. Mas quando começa o David Tennant, cara, nossa, cinema, muito foda. Começou em 2005 isso, pelo Dr. Who de 2005. Pô, esse cara aqui é foda, mano, eu gosto muito. Um dos doutores mais carismáticos. Mas o meu favorito é o Matt Smith. Acho que as melhores histórias, assim, eu curto muito o Dr. Who do Matt Smith. Foda. Ai, que saudade! Vamos assistir. Vamos roubar todo o cronograma e assistir Doctor Who. Ai, a Amy Pound. Ai, que saudades. Como será, né, que eu veria Doctor Who hoje em dia? Porque, por exemplo, na época que eu assisti Doctor Who pela primeira vez, eu não conhecia o conceito de spoilers. A primeira vez que eu ouvi a palavra spoiler foi em Doctor Who, de novo com a doutora River Song, que ela tinha um diário onde ela escrevia tudo, todas as aventuras dela, tudo, ou seja, tinha spoiler da vida do doutor, porque eles ainda iam se encontrar, tá ligado? E aí ela fala que ele não pode ler porque são spoilers. E eu fiquei, spoilers? Então, spoilers é quando você pode saber algo do futuro? Nossa, que legal! E, tipo, eu não conhecia. O conceito também de easter egg eu descobri em Doctor Who, tá ligado? Com o episódio dos Anjos que Choram, sabe? Ah, é como se fosse um easter egg nas filmagens, que era tipo pra se contatar, tinha nas filmagens, um negócio assim. Ah, cara, Doctor Who é muito legal. Assistam. É uma série que me marcou muito, assim. A primeira grande série, assim, que eu assisti, sabe? Da hora. Mas é isso. Você que tá vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve, seja membro. E se inscreve no meu outro canal também, o Katia Flávia Reacts. É o meu canal de animes, de react de animes. E futuramente de leituras também, então se inscreve lá. É nóis.